Quando você vê isso aqui acontecendo no altar, um homem adorando a Deus, assim, que eu não precisava estar aqui. Meus pastores podiam dirigir o culto. Eu podia talvez estar descansando a minha voz, meu corpo. Mas isso aqui é entrega. É para ser um exemplo para vocês. É para adorar. Culto verdadeiro é pura adoração. A gente que criou isso aqui, ó. Microfone, para, dá pausa, dá oportunidade. Nós criamos. Isso aqui nunca existiu. O culto na igreja primitiva nunca foi assim. Teve um tempo na Terra que o culto verdadeiro foi restaurado, foi nos avivamentos. Em Gales, por exemplo, aumenta mais o microfone aí. Eu não estou me ouvindo. Em Gales, não tinha ninguém no altar. E eles viam um clarão de luz que estava em cima do altar. Depois você pode ler esse livro, Avivamento de Gales. Tinha um clarão de luz, que eles sabiam que era Jesus ali. E multidões, milhares de pessoas ficavam sentadas, adorando o Senhor horas e horas. E de repente levantava alguém com cântico e começava a cantar e todos eram tomados de adoração e cantavam. Todos os tipos de milagres aconteciam, libertações aconteciam, a miséria de Gales saiu, toda aquela imundícia que existia em Gales saiu, desapareceu do país de Gales. Houve milhares de conversões. Não pouco milhares, estou falando de muitos milhares de milhares de milhares. As pessoas se convertiam. E eles cantavam, eles tinham palavras de profecia, palavras de conhecimento, eles davam palavras e quando eles saíam da reunião, os adolescentes, os jovens, eram tão tomados pelo Espírito que eles iam para os hospitais, eles iam para as ruas e curavam todos os enfermos que eles encontravam. É que a gente, às vezes, não tem consciência de quão longe nós estamos dessa verdade. Nós estamos em um processo de restauração final. Irmãos, novamente digo a vocês querem um líder aqui em cima que é adepto ao sistema? Ou você quer um adorador aqui em cima? Quem vocês querem aqui em cima, irmão? Então o culto é do jeito que ele quer. Vocês têm que ser adoradores, rendidos a eles. Ele quer abrir nossa consciência a algo profundo, ele quer nos restaurar para ele. Estamos em um processo muito sério de restauração, igreja. Nós estamos em um processo muito sério. Só que a gente não consegue ter consciência do quão distante estamos. E estamos se aproximando da onde Ele quer. E aonde você vai encontrar a glória dele na sua vida. Fala, eu preciso encontrar a glória de Deus. Nós somos destinados para a glória. Eu não vou me delongar na pregação. Vocês foram destinados ao evangelho da glória. Eu preguei isso numa conferência em São Paulo, foi maravilhoso, sobre a glória de Deus. E o Senhor mostra na Bíblia, Ele fala conosco na palavra, nós somos, é a glória. Todo tempo Paulo fala sobre a glória de Deus, repouso sobre nós o Espírito da glória. E a glória? Quando a glória chega? Aquilo que demorou 20 anos de fé, de votos, de sacrifício, de jejum, a glória de Deus ela faz em meses a transformação na sua vida. Quando eu conheci a primeira vez a glória de Deus, um mês que eu fiquei mergulhado, meu primeiro mês, foi mais intenso do que anos de unção, de sacrifício pela santidade. Um mês de santidade na glória equivaleu todos os meus anos de caminhada. Eu estou falando sério para vocês. Eu lembro naquela época, eu peguei todos os meus livros, eu olhei para os meus livros, eu não via sentido mais nenhum do que eu tinha escrito. Nada fazia mais sentido. Somente a glória dele. E eu orava uma coisa só, falei, as pessoas têm que conhecer a glória do Cordeiro de Deus. Aí eu entendi, porque quando eu conheci a glória, a transformação que começou dentro de mim foi tão intensa, tão gloriosa, e eu entendi. E eu falei, Senhor, a sua igreja nunca será transformada sem a dimensão da glória. Nós entramos na dimensão da presença, aprendemos a operar na unção, crescemos na dimensão da unção,
crescemos na dimensão da fé para atingir o ambiente onde Deus nos espera, chamado lugares altos. Fala lugares altos. Seu espírito fica em lugares altos. Para mim, esses dias foi difícil porque meu espírito foi colocado em lugares baixos. O sofrimento que não tem palavras. O espírito em lugares altos, você bebe de quem ele é, você vê ele, você ouve ele. É maravilhoso. Então, lutar para manter uma igreja em lugares altos é sacrificoso demais. Por isso que muitos não querem pagar o preço para isso. Mas até hoje, aonde vocês chegaram até aqui, vocês já conseguiram um bom passo. Será que vocês estão preparados a um novo passo? Você quer dar um novo passo na sua vida espiritual? Então renove seus votos, renove a sua entrega a Ele. O que eu estou fazendo é como se eu mesmo me coloquei naquele lugar. Falei assim, eu quero ficar zerado. Eu quero buscar naquela simplicidade como se não tivesse nada. E eu vou lá e faço exatamente isso. Eu vou para um lugar mais difícil. Vou ficar lá naquele lugar com Ele. E está sendo maravilhoso. Porque Ele está te observando. É isso, Ele está me observando. Eu vou ensinar as coisas para você agora, bem rápido. Elias, quando ele aparece no livro de 1 Reis, capítulo 17, ele dá uma palavra, vamos ver a palavra dele. Elias, tibista, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahweh, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Da glória a Jesus. Hein? Que autoridade, hein? Deus está precisando de uns Elias. Cadê os Elias? Isso aí. Roubaram essa fé de vocês. O Senhor me revelou. Ele me revelou. E agora eu sei aonde nós estamos, para onde eu estou indo. O nosso destino final e o sacudimento da última hora, o Senhor vai sacudir o Brasil. E Deus vai trazer a unção de Elias sobre o Brasil. A unção de Elias, ela já está sobre mim, já está no meu ministério. Eu tive a oportunidade de ver Elias. Creia você ou não creia, mas eu fui arrebatado e eu vi. E foi um dos congressos mais terríveis e gloriosos que eu já ministrei na minha vida. Foi na época que eu ministrei o congresso de Itaboraí. Quem teve naquele congresso foi o mais assustador que teve. Itaboraí, o senhor teve? Aquele que o Saulo estava lá? O senhor estava lá? Foi loucura aquele congresso. Foi o único congresso que ninguém, em toda a minha vida, chegou perto de mim. Ninguém chegou perto de mim. Ninguém conseguiu conversar comigo. Eu fiquei completamente sozinho e isolado. Ninguém conversava comigo. Eu fiquei tomado da virtude do Espírito de Elias. Foi a maior dimensão que eu já fui tomado naquela época. Hoje tem mantos muito poderosos, logicamente. Mas a virtude que eu estava falando, virtude não era só o poder. A virtude que estava operando no meu espírito. E eu vi aquele homem imenso, colocar a mão no meu ombro. Ele desceu e veio me ajudar. Então, existe coisas no mundo espiritual que a igreja ela foi saqueada dessas revelações. E alguns que receberam esses mantos, esses acessos, eles barganharam com a idolatria. Eles se acharam que eles eram Elias. Não, eu não sou Elias. Ninguém aqui é Elias. Eu sou Robson. Mas há uma virtude que estava sobre ele, que está sobre mim, que está sobre a igreja que está aqui. E está sobre muitos vasos escolhidos no Brasil. Mas o problema é que é a insensatez. Eles são muito menino, muito criança. Eu conheci muito menino, eu tenho unção de Elias. Meu filho, quem tem nem fala assim, querido. Eu custei muitos anos para poder abrir a boca pessoalmente para falar isso aqui agora. O temor que me respalda. Quem tem o verdadeiro ministério dos anjos não fica falando. Os menininhos, eles gostam de falar.
Por isso que eles vão perdendo, porque perde acesso. Isso não se fala. Isso não se fala. Isso não se brinca com o ministério de anjos. Isso não se brinca com esses mistérios. Então, as pessoas estão pregando mais a si mesmo e seus mantos do que Jesus e o Evangelho. João Batista foi anunciado pelo anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, para Zacarias, seu pai. Falou assim: adiante dele vai a virtude do espírito de Elias. Vai adiante dele, vai abrindo o caminho. Então, João Batista ele era um preparador de caminho. Então, você vê, a unção de Elias, ela veio na época que Cristo veio. Ela estava sobre Jesus, sobre João Batista, para anunciar o Cristo que já estava ali. Agora, a unção de Elias, ela vem novamente para restaurar o caminho. A primeira vez ela vem em João para abrir o caminho. Agora ela veio para restaurar o caminho do arrependimento. Então, nós estamos em um tempo que eu quero que vocês tenham essa fé. Pegue a fé e você entra na virtude. A fé. Você precisa entrar na dimensão de fé. Eu estou ensinando, então você pode pegar fé. E você começa a ter experiências com o Senhor nova. E a unção de restauração ela vai começar a te tomar. Você vai começar a sentir ela em você, vibrar em você. Você vai falar, o que é isso que está sobre mim? Então, é uma coisa séria. Então, se foi aberto já para vocês esse segredo, então conserve isso. Porque agora mais exigido será de vocês do Rio, porque o que Deus fez por vocês aqui foi muito grande. Foi muito grande. Deus livrou vocês, guardou vocês, fez um milagre na vida de vocês. Vocês são um milagre. Porque para suportar o depósito que foi dado aqui não é fácil, não. Hein? Olha quantos anos eu trabalho aqui, hein? Numa intensidade dessa. Olha, vocês são guerreiros. Vale um aplauso para vocês. Bem rápido, vou te dar um ponto. Bem rápido. Nós estamos vivendo num mundo que está inundado pela injustiça e pela imoralidade e a perversidade. Fala, estamos em tempo de grande apostasia na Terra. Por todos os lados, todas as partes, as pessoas estão como no tempo de Elias. Elas estão entregues à idolatria do prazer pessoal. Anota isso aí. Idolatria do prazer pessoal. Esse é o tipo de idolatria que nós estamos enfrentando dentro da igreja, fora da igreja, no mundo. Nunca houve um tempo onde tivesse tanta riqueza na terra, tantas pessoas correndo atrás do dinheiro, do bem-estar. Eu quero falar para você que você estão prestes a viver as coisas mais chocantes que os olhos humanos já viram na terra até 2030. Um físico, psicólogo e grande cientista, acho que é George Jeffer. Ele anunciou uma coisa muito terrível, um vídeo dele que apareceu. Ele falou para os grandes magnatas, para os grandes estudiosos dos Estados Unidos, uma reunião que ele ganhou um prêmio Nobel. Ele fala assim sobre a inteligência artificial. E o que vai ser lançado agora, a nova inteligência artificial que está chegando, ela vai ter vida própria. Quem é Elon Musk? Para mim. Elon Musk, ele é o criador do sistema da besta. Ele vai dar o fôlego para a besta, para o robô, para a estátua. De alguma forma sinistra, ele vai fazer que um robô tenha mais inteligência que um ser humano normal. Segundo esse cientista, diz que a inteligência ela vai ter mais inteligência que o ser humano. Que uma vez que ela foi implantada em um robô, nós não sabemos mais o caminho que isso vai chegar. Que a única coisa vai ser por lutar pela proteção, pela segurança do ser humano depois. Porque isso não vai ter mais volta. Vai ser irreversível. Irreversível. Uma vez que ela for solta, vocês não estão entendendo. Acho que vocês não estão conseguindo entender. Que segundo alguns, inclusive até esses certos filmes por aí, já anunciou que essa inteligência ela vai ser capaz de governar o mundo.
E ela está caindo na mão e vai cair na mão de homens muito perversos na terra, como grupos organizados de crimes mundial. Isso vai trazer uma catástrofe na raça humana. Já está alertado. Ele alertou diante de todos. E foi um choque, as pessoas tomavam um choque ouvindo me falar. E disse bem claro: vocês estão correndo um grande perigo. Quando essa inteligência vier, ela vai criar sozinha vírus e vai soltar na humanidade. E um dia o Senhor me deu uma revelação: o anticristo atacará a humanidade com vírus mortais para matar e dizimar a raça humana. Quem é o anticristo? Hoje nós temos a incógnita. É Elon Musk? É Trump? É o genro do Trump? É fulano de tal? É incógnito, não sabemos quem é. Mas eles são anticristo. O Senhor falou para mim, ele é o anticristo. O Trump é um tipo de anticristo, ele é o promotor da falsa paz. Ele está sendo chamado de príncipe da paz. E se você não sabe, ele está lutando pela paz global no Oriente Médio. E se isso acontecer, você pode ter certeza que vai se cumprir o que diz em Tessalonicenses capítulo 2, quando disser que a paz e segurança em Israel e no Oriente Médio haverá repentina destruição sobre o mundo inteiro. Eu vou falar com você aqui. A morte é uma coisa que ninguém espera. Você espera a morte? Não, você não espera a morte. Quando ela chega, já era. Quando a morte chegou para um parente seu, tu ficou assim, ó. Você nunca espera a morte que acontecer. Da mesma forma, quando chegar o acontecimento dos últimos dias, o arrebatamento, ninguém vai estar esperando, vai ficar assim, ó. Aconteceu. Vou falar para vocês. Ele está vindo agora. Eu não sei o que vai acontecer no mundo, mas vai haver tanto incêndio, tanta destruição em fogo. O Senhor me levou um espírito e eu vi os jornalistas do Brasil falando assim, desesperado, pelo amor de Deus, será que ninguém no mundo não pode conter esse fogo, essas queimadas? Está acabando com com o nosso planeta. Nós estamos na primeira trombeta. A primeira trombeta vem incêndio sobre a terra é ferida com fogo, é juízo. Todos os sinais das 7 trombetas é para trazer arrependimento por homem, mas Apocalipse 9 diz que eles não se arrependeram das suas maldades, da idolatria, das suas perversidades, das suas prostituições. Não abandonaram o mau caminho. Aí abre aí abre o selo, a 7ª trombeta toca, que abre o selo, 7 taças da ira de Deus. Nós não estaremos mais aqui nesse período. Mas eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, hoje pela madrugada, bem manhãzinha, assim que pouco, já dá 6 horas, eu estava conversando com o pastor do monte, o pastor Alex, lá de Miguel Couto. Eu conversando com aquele pastor, eu olhei para ele e falei assim, pastor, o diabo conseguiu fazer aquilo que ele queria. Ele dividiu a igreja. Os mormons, se hoje vir uma crise global na alimentação, eles têm como sobreviver. Algumas religiões têm como sobreviver. Nós somos o único povo que não tem como sobreviver. E se Jesus não voltar, o nosso povo vai morrer de fome, vai passar um sofrimento infernal na terra, porque é um povo desunido. Tanto evangelho no Brasil, tudo dividido. Aí alguns profetas da África são muito mais unidos que nós no Brasil. Eles compram hectares, 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 quase o país inteiro, só de terra. Eles fazem plantação para sustentar o próprio povo deles. E aqui o povo tudo dividido. Vocês não estão entendendo. Jesus não voltou na Primeira Guerra Mundial nem na Segunda. Houve já muitas crises no mundo, muita morte, muita pestilência, houve muita mortandade. E Jesus não voltou. Se Jesus não voltar nesses últimos anos, você sabe o que nós vamos sofrer na face da terra? Se o povo de Deus não se unir e não parar esse pecado que está no Brasil, essa idolatria, irmãos, eu nunca vi um povo tão hipócrita como o povo evangélico. É o povo que mais prega amor e é o que menos vive amor. É o povo que fala de Deus unido conosco,
é o povo que não está unido. É o povo mais desunido do mundo. Somos nós. Os muçulmanos estão juntos. Os judeus estão juntos. Os mormons estão juntos. Várias outras religiões, como Rosa Cruz, Shenxinue, a Messiânica, estão unidos. O budismo está unido. E você? Você está unido com a sua igreja, com o seu irmão? Não, você não está. Nós vivemos uma era de tanto esfriamento no amor, que a igreja primitiva é o modelo perfeito, porque eles repartiam o que tinham, dividiam segundo a necessidade de cada um, e ninguém tinha falta de nada. Como Paulo usa o mesmo tempo, aquele que tinha muito repartiu e não faltou, e o que tinha pouco também não padeceu, não sentiu falta, todos esteve com igualdade. Hoje em dia não tem mais igualdade na igreja. Nós estamos em tempo de Elias, igreja. Tempo que a idolatria a pessoal, aos prazeres, deu ao povo o falso evangelho que eles queriam. O bezerro de ouro. As pessoas estão adorando um Cristo e um Deus que não é real, irmãos. E elas estão se conformando com o lado, Deus é amor, misericordioso e Deus é perdão. E deixa de lado, Deus é justo, Deus é juiz, Deus é temor, Deus é santo. E nós estamos em tempo de Elias, e porque eu digo que nós estamos em tempo de Elias, apesar de toda essa decadência moral que nós estamos vivendo na sociedade, é tempo de Elias, é tempo de restauração. Você crê nisso? Então é tempo que Deus vai entregar à sua igreja os mesmos recursos que entregou o profeta Elias. Quais os recursos que o profeta Elias tinha que nós temos que ter? O financeiro? É dinheiro? Não. O que uma igreja que luta pela restauração... Não se preocupe, irmãos. Se eu conseguir restaurar 100 aqui dentro, graças a Deus por isso. Obadias escondeu 100 profetas. Sustentou 100 profetas nas cavernas. Se eu sustentar 100 no mundo espiritual que tem íntegro, que não se entregou ao sistema de Acabe desse mundo, tudo bem. Mas faça a sua parte. Eu vou lutar por isso. Deus me chamou para a restauração. A afronta o tipo de afronta que as trevas vêm contra mim é massacrante. Mas o Senhor tem me dado força para suportar. Mesmo que às vezes eu acho que eu não vou conseguir suportar. Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você estar ali dentro e ver. E lutar com um nível desse no mundo espiritual. Isso é massacrador. O inimigo, ele não tem pena, ele é covarde. Ele não tem uma pena de vocês, ele te odeia. Ele é homicida, ele odeia profundamente o que vocês fazem aqui dentro. Não brinque com o adversário da sua alma. É tempo de a gente estar revestido da oração. É tempo de vocês voltar ao secreto com Deus e andar por fé. Para que a omissão, Deus tem quebrado esses dias aqui dentro desse lugar. A omissão de fé. Ele tem arrancado a omissão. E está mostrando para a gente o que mais de valor vocês têm é a fé. Nós estamos purificando esse engano que os falsos mover de avivamento trouxeram, que colocaram o povo viciado em mover de homens unção. Viciado em movimentação e perderam a fé. O povo está perdendo a fé. Eu conheci várias pessoas, eu estive com pessoas que foi de movimento tremendo, com muitos homens conhecidos. Eu estava em congresso e fui viajar, ministrar, eu vi essas pessoas. Eu falei, é a senhora? É a senhora falou. O que aconteceu com a senhora? Afundada. Eles estão trazendo um fogo sem fé. Eles estão exaltando mais o fogo do que a fé. Vocês precisam viver pela fé. E esses últimos dias, escute o que eu vou falar, é necessário uma grande fé na vida de vocês. Não é qualquer tipo de fé que vai suportar. Meus amados irmãos, escutem diante de Deus que eu estou falando para vocês. Nunca houve tanto portal do inferno aberto na terra como tem agora. Em Apocalipse 9 em diante, quando Deus ele vê que o homem não se arrepende na terra, ele fala assim,
solta os 4 demônios que estão presos no rio Eufrates, que eles são reservados por tempo, a hora determinada para esse tempo. Estão aprisionados, solte eles. Eles vão dizimar 1/3 da população mundial. Só 4 demônios vão matar 1/3 da população mundial. Você sabe quantos milhões e milhões é isso? Está comigo? Fala. E dizendo o 6º anjo, que empurrava a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Avança. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia e mês do ano, a fim de que matasse 1/3 de toda a população, toda a humanidade. 1/3. Você sabe o que é 1/3? O que esses seres vão incitar de guerras? Isso é a guerra mundial, irmão. E nós estamos dentro da guerra já mundial, a terceira guerra mundial. Só que essa guerra ela é muito mais pesada do que todas as outras guerras. Hoje em dia eu estou precisando nem mais de soldado para matar pessoas, é drone, é chuva ácida. Irmão, é aberrações, eles criaram armas, aberrações. Eles não têm pena de vocês, irmãos. Eles não têm pena de mim. Esses homens não têm pena, eles são governados por Satanás, irmãos. Não há um pingo de misericórdia nessas pessoas. Então o que nós temos que ter? O que Elias tinha, escute. Quando Elias dá autoridade à sua palavra, fala o poder da palavra. Olha, irmãos. A maior autoridade que vocês têm na terra é a palavra de Deus. É a sua palavra. E o Senhor está restaurando o compromisso da igreja com a sua palavra. Nós temos que exaltar a palavra de Deus, não o sermão bonito dos homens, não a eloquência dos homens, não as boas pregações dos homens. Elas são boas. Tiramos a palavra de uma pregação, mas nós precisamos da palavra de Deus. Fala, o poder da palavra de Elias. Da onde vinha o poder da palavra de Elias, irmãos? Da onde vinha o poder de Elias? De uma fé que se escondia em Deus. Elias era um homem que estava escondido em Deus. Você tem que entender que nesse tempo nós temos que estar escondido profundamente em Deus. Porque são tempos de perseguição. Estão matando os profetas do Brasil. O sistema da Jezabel está matando os profetas do Brasil, pastor. Eu, quanto mais velho estou ficando, mais pegando idade, eu estou ficando tão consciente dessa verdade, tão forte. Eu vejo o Senhor como nunca antes. Por causa do meu nível de consciência da verdade que eu estou tendo. Eu sempre fui pregador disso, só que cada vez estou ficando mais forte, mais consciente, e a revelação, ela abre, Deus fala comigo face a face. Ele fala direto comigo, ele fala, eu não preciso de enigma com você. Os anjos falam, porque eu fui honrando a palavra, eu fui honrando essa verdade. Antes não era assim. Agora é outro grau. E por causa desse grau, há um peso que responde sobre minha vida que não é fácil. Então, se tem uma coisa que você pode fazer na minha vida, é interceder por mim. Só faça isso por mim. Interceda. Eu preciso mais de sua oração do que qualquer contribuição tua na minha vida. Só oração suficiente. Porque eu já sei o que eu estou aqui para fazer. Isso aqui é muito sério. Queria que o Senhor abrisse para vocês o meu espírito, o meu coração mais aqui. Elias tinha uma fé sobrenatural. Fala, teremos que andar numa fé sobrenatural nos últimos dias. Sim, porque a Bíblia diz que Elias por fé ele orou até que a chuva voltasse. Então, quando Elias encontra Acabe novamente, ele dobra os joelhos e pela fé, a Bíblia diz ali, pela fé, Elias orou pela fé. Fala, ele orou por fé, para que mandasse chuva sobre a terra. Fala, glória a Jesus Cristo. Fala, glória a Deus pela sua palavra. Ele fala assim, ó, desculpe, ele fala sobre a restauração e o fogo, todos os atos que ele fez, ele fala assim, ó, e esses atos de fé, realizei todos esses atos de fé, mediante a tua palavra. 1 Reis 18, 36. Tudo que Elias fez, ele fala, eu realizei por fé. Você tem unção, você fala em línguas, e por que você não realiza coisas maiores? Você tem um Espírito Santo permanente, nem ele tinha isso. E você tem. Tiago diz que Elias era como homem, como eu e você, homem de dores, de fraqueza.
e orou, e Deus ouviu a oração de Elias. O que Deus precisa, o que nós estamos precisando agora é que Deus ouça as nossas orações. Nós precisamos que Deus ouça as suas orações. E ouça mesmo, e te responda, e manifeste na terra. Precisamos de respostas de oração para a salvação de sua família, conversão, um grande movimento de restauração da igreja. Deus, ouça a minha oração pela igreja, Senhor. Fala, Elias tinha um espírito de poder e o poder da oração. Então, Elias, ele era carregado do espírito de poder. Você tem que ser cheio de poder. Você precisa do poder do Espírito Santo e você precisa do poder da oração. Então, o maior poder de Elias estava na sua fé em oração. Fala, oração é pura fé. Que fala, quem ora manifesta fé. Se cremos que Deus está chamando a gente para poder orar e agir pela fé que Elias tinha, é tempo de nós nos colocarmos na mesma posição que ele colocou. Fala, eu preciso me esconder mais em Deus. Elias, ele tinha comunhão com Deus. Fala, comunhão com Deus. Bem rápido, vou ser bem rápido. O que prova se a sua fé é verdadeira? O que prova que uma fé é verdadeira e que uma pessoa é genuína? O que prova? Simplesmente as próprias provações de tribulações. Muitos, ao enfrentarem crises, a sua fé já não lhe sustenta, não dá sustentação, porque não tem comunhão com Deus. O que prova se a tua fé é verdadeira é o tipo de tribulações e as provações que você suportou e está aqui hoje para a glória de Deus. Mas muitos passam crises e não suportam, porque a fé que eles têm não dá sustentação para eles. Se você quer que a sua fé te dê sustentação em meio à crise, em meio a qualquer coisa, você terá que buscar a Deus no secreto, falar comunhão com Deus. É o que eu mais preciso. Fala o que eu mais preciso. Fala glória a Jesus Cristo. Irmãos, não há nada mais repugnante, irmãos, na vida de um cristão do que uma falsificação espiritual. Uma fé fingida e falsificada. Mas também não há nada mais atraente numa pessoa do que uma verdadeira fé, uma pura espiritualidade. Nós estamos lutando contra essa falsificação no meio do evangelho. Nós precisamos de pessoas originais, genuínas, entregues, rendidas, com toda a unção, com todo o acesso que eu tenho. Eu não preciso sair dentro do meu quarto, minha casa. Eu não preciso ficar andando. Eu posso ficar só com Ele. Porque eu já estou vivendo uma dimensão chamada promessa, compromisso de Deus comigo. Mas o que eu faço? Eu quero te honrar. Eu faço aquilo que sempre fui chamado para fazer. Buscar Ele, sacrificar para estar com Ele. Lutar para estar em um lugar onde outros não querem estar. Por isso que eu vou para o monte. Vou para o meio de um matinho e dobro o joelho no chão. Tem muitas pessoas que cresceu na riqueza, cresceu no poder, abandonaram a simplicidade. Acham que não precisam mais disso. Aí que é pelo contrário, aí que você precisa muito mais. E vou ensinar para você agora. Você quer ouvir? Você quer ouvir bem rápido? Quer ouvir, não quer? Elias, quando ele é usado em grande poder, primeiro ele fala, não vai chover. Quando grandes sinais se manifestam, ele volta a se esconder em Deus de novo. E Deus teve que esconder Elias. Elias, depois que ele vem, ele aparece para Acabe, ele confronta os profetas de Azera, de Baal. Quando ele passa a faca, ele passa a espada nos profetas de Baal, ele traz o fogo do céu. O que Elias fez? Voltou a se esconder em Deus de novo. Ele fugiu do meio do povo. Ele fugiu de Jezabel? Não, não é só isso não. Quando ele mandou a chuva descer, fala que a chuva não desceria mais, ele teve que se esconder. Deus falou, vai, se esconde em Querite, aos ribeiros, porque lá tem água, até que as águas se secaram. E Elias recebeu uma nova direção de Deus. E ele continua andando, e continua se escondendo, e continua buscando. Quanto maior são os sinais, quanto maior é a glória que um ministério carrega, mais esse ministério tem que voltar a se esconder na simplicidade. Então, quando eu falo que eu vou no monte orar, que eu faço essas coisas, irmão, não é por ato religioso, não. É porque eu estou com o meu coração na pureza ali. Eu quero Ele, eu quero estar escondido nele. Eu preciso ficar escondido porque muitos são os inimigos que vêm atrás de mim. E se eu não me esconder na simplicidade nele, eu não aguento. O sistema me mata. O
Você não aguenta aqui. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. O que fez de Elias um homem promissor na fé é que não havia nenhuma gota de hipocrisia na vida dele. Em toda a sua vida e experiência, ele era sincero, ele era puro, ele era verdadeiro. Falou, tem que ser puro, sincero e verdadeiro. Problema sim, mas falsidade não. Elias foi um homem que teve muito problema. E não foi poucos problemas de Elias. Imagina aqueles que não foram contados. Problemas teremos sérios. Enfrentaremos muitas dores, muitas lutas. Mas nós não podemos ter falsidade. Temos que continuar lutando por aquilo que nós acreditamos na verdade. Fala, glória a Jesus Cristo. Elias teve coragem de falar à sua geração e a uma sociedade corrompida e depravada na idolatria. Porque ele era um homem de convicção. Nós vamos trabalhar nessa restauração da unção de Elias aqui. Você quer entrar comigo? Vocês querem comigo? Então vai ter um momento que vai ser violenta a coisa aqui dentro. Vai ser sinistro. Deus vai pegar a gente aqui dentro. O Senhor, esse tipo de anjo vai nos pegar. Eu estou falando, Deus vai levantar homens e mulheres ungidos aqui. Não, já tem homem e mulher de Deus aqui dentro. Estou falando ungidos nessa unção. Aí sim que vai acontecer. Olha o que vai acontecer aqui dentro. Que Deus levante os Elias aqui dentro. Mas então para isso nós vamos ter que se desfazer de toda a hipocrisia religiosa. Na época de Elias, o que mais havia era templos religiosos, hipocrisia, idolatria, cultos aos demônios. Mas ele era um homem que estava com o Senhor sozinho. Andava com Deus no seu secreto. Fala, terei que andar com Deus no meu secreto. E eu estou falando sério. Quer algo com Deus sério? Então fique com Ele sozinho. Quer algo sério com Deus? Vá para o monte sozinho. Vá para a madrugada. Vá para um lugar secreto com Deus. Vá orar na igreja sozinho. Ore em comunhão, amém, mas ore sozinho. Deus se revela com quem fica com Ele sozinho. Ele ama quem se isola para estar com Ele e se entrega a Ele no secreto. Ele é o Deus do secreto. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, porque Enoque andava no secreto com Deus. Homens que andam no secreto, Deus pode falar publicamente em nome de Deus. Porque são homens convictos, porque passam tempo suficiente com Deus para estar convicto da palavra que está na boca deles. Porque eu sou tão convicto do meu ministério, irmãos. Porque eu sou convicto do que eu estou falando para vocês. Porque eu passo tempo com Deus. Eu passo tempo suficiente vendo, ouvindo e recebendo de Deus, para que quando eu chego aqui publicamente, venha o fogo cair nesse lugar da glória. Aleluia! Elias era um homem de convicção porque ele andava com Deus a sós. Você nunca terá uma convicção de fé profunda e audaciosa se você não ouvir, não ver, não tiver comunhão com Ele no seu secreto da glória de Jesus Cristo. Os homens mais precisos usados no profético para falar sobre os últimos tempos são homens que andam com Deus no secreto. Você pode observar, esses profetas públicos não têm palavra precisa, não falam nada, não tem uma palavra de Deus precisa para o Brasil. Nada, porque são homens que não têm secreto. Só quem tem secreto vai ouvir a intimidade, ele vai revelar os segredos deles para aqueles que andam no secreto com ele. Fala, o segredo está no secreto. Dá glória a Jesus aí. Então qual era o grande segredo de Elias? É porque ele era uma pessoa que vivia a sós com Deus. Passava tempo em oração, tempo em consagração com Deus. Fala, tem que ter tempo de consagração com Deus. Essa restauração que Deus está fazendo conosco, irmãos, Ele está nos libertando do vício de fazer do jeito que a gente quer o culto. Ele está nos libertando de seguir o que nós queremos. Eu estou falando, o avivamento, ele está chegando. Eu estou te falando, vai chegar. A igreja aqui não é só minha, a igreja de todos vocês, a igreja é nossa, é do Senhor, amém, amém. Mas se um dia vocês quiserem seguir o sistema, eu estou fora. Eu deixo tudo aqui e vou embora. E eu vou ficar muito bem, porque eu vou ficar sozinho com Ele. E o homem de Deus gosta de ficar sozinho com Deus. E eu dou muito fruto quando estou sozinho. Então você escolhe o que vocês querem, que tipo de fé vocês querem ter. Pega o modelo de fé, pega o exemplo de fé. É tempo do Senhor restaurar a sua fé. Calma, eu já estou...
10 minutos. Eu acho que eu consigo. Porque muitos falham na sua missão no Evangelho, porque não cultivam comunhão com Deus. Não passam tempo a sós com Deus para estarem persuadidos o suficiente a fim de representar o seu próprio Deus publicamente. Quando a pessoa não está persuadida pelo próprio Deus suficiente, não tem comunhão com Deus, ela barganha no altar. Ela barganha com o dinheiro. Ela se entrega à sua fraqueza. Ela não luta. Não está convicto. Não está persuadido. Vocês, olha, tu pode ter um som que for. A gente pode estar aqui no altar. Podemos servir isso aqui. Isso aqui não me deixa persuadido. A minha convicção, ela vem do meu secreto. É de lá que eu venho com força para cá. E essa palavra eu recebi, meu filho. Eu cheguei quebrado, muito cansado. Eu estava no sofá, não tinha nem força para vir para o culto. De repente, uma glória desceu sobre meu corpo, meu rosto. E uma palavra começou a vir. E eu comecei a escrever. Eu falei, deixa aqui, daqui a pouco vai para algum livro isso aqui. Mas eu estou pregando, eu estou falando pela fé, eu estou pela fé, eu estou aqui na fé. Na fé, eu estou na fé, eu estou adorando por fé. Estou adorando por fé. Não adorei por emoção, não. Eu não adorei por emoção porque eu não chorei. Eu estava todo o tempo concentrado na minha fé, no meu Senhor, na fé. Na fé. Então você pode ter certeza de uma coisa, quando entramos em grandes guerras no mundo espiritual, o teto se fecha. Às vezes você não vai operar na unção, tu não vai sentir tua unção, tu não vai sentir nada. É fé, agora é fé. Você não está sentindo a glória, você não está sentindo a unção, não tem ninguém para te ajudar, tu está quebrado. Fica na fé, meu querido. Na fé, e espera, porque é na fé que você vence. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor? É a nossa fé. Fala, é a nossa fé. Fé. William Seymour não era batizado com o Espírito Santo, não orava em línguas, mas era um homem por causa da fé. Passava 7 horas de oração por dia e viveu o avivamento da Rua Azusa. E depois que o avivamento caiu, que ele foi batizado com o Espírito Santo. O que fazia aquele homem orar tanto? Fé, meu querido. Você está esperando o quê? Para dar um novo passo de intimidade com Deus? É fé. Fé. O Senhor, irmão, glória a Deus, vamos agradecer a Deus por isso. Deus está restaurando aquilo que é original em você, fé. Graças a Deus que você está aqui 3 horas de culto, não é uma perda de tempo. Tem culto, você vai uma perda de tempo ir no culto, irmão. Tem igreja que vai uma perda de tempo, porque eu vou fazer essa igreja. É melhor no meio do mato orar sozinho. Eu já fui em um lugar que eu falei que, mas diante do Senhor Jesus Cristo, não estou falando que ele fala mal de ninguém, não estou citando o nome de ninguém, não. Eu estou falando de pura indignação. Eu sentava no culto e falei, isso aqui é um culto? O que eu estou fazendo nessa igreja aqui? O que eu vou pregar aqui nesse lugar? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que faz você sobreviver? Vai fazer você viver, alcançar sua salvação e sua fé. Não troque a pura fé por nada. Nada. Não saiam da verdadeira fé. Não troque ela por movimento. Pode ter um movimento de poder, o que for, pode ser o Benin, pode ser quem for vir. Não saia da sua integridade de fé. Não venda. Você tem a coisa melhor e mais valiosa do que qualquer coisa. Qualquer poder do mundo. É a pura fé em Jesus Cristo. Fala, eu tenho o que é mais valioso, meu querido. É isso aí, ó. É isso aí. Você vive em casa como? Pela fé. Pela fé. Você anda pela fé, você vai comer pela fé. Você come pela... Viver pela fé é o quê? É comer, beber, se vestir, andar, comprar. Pela fé. Viver pela fé é isso. Eu como pela fé. Senhor, meu corpo está fraco. Ore para Deus colocar nutrientes no alimento pela fé. Pela fé, coma por fé. Tudo que você fizer, faça por fé. Pela fé você vai prosperar. Vai mudar a seu favor, tudo vai mudar a seu favor. Pela fé. Elias era um homem de fé, convicção profunda. Porque ele estava persuadido pelo próprio Deus. Como é que o Robson chegou até aqui? Porque eu fiquei tanto tempo minha vida secreta com Deus. Ele me persuadiu. Ele se revelou a mim.
Era tanta glória, era o meu particular. Porque eu não fazia questão de nada na igreja, não fazia questão de pregar na igreja, não fazia questão de nada. Porque eu estava cheio de Deus, irmãos. Cheio de Deus. Porque jovenzinho, eu larguei os amigos da rua, fui largando tudo. Eu deixei tudo para trás cedo. Porque eu estava persuadido por Deus e convicto que Ele tinha me chamado. Enquanto você ainda tem dúvida, o diabo ainda mina, está minguando a sua fé. Eu falei para vocês, seus dois maiores inimigos da fé é medo e dúvida. Medo e dúvida está minguando, o diabo está fazendo você minguar. Escute os Elias que estão aqui dentro, as Elias, escute. Escute. Para esse tempo, a unção de Elias está sobre nós. Teremos que seguir 3 coisas. Eu coloquei para você aqui. Antes de eu falar essas 3 coisas, Marcos 1:35, e bem cedo levantou-se e saiu, indo a um lugar solitário e orava. Jesus, ele levantava de madrugada, ele saiu da casa dele, ia para um lugar deserto e ficou orando. Olha lá, ó. Jesus sendo santo, plena intimidade com Deus Pai. Por que ele orava? Porque ele ia para o lugar secreto. É o segredo. Antes de Davi sair para vencer grandes gigantes, ele passou muitos anos escondido com as ovelhas com Deus, no secreto. Ele pegou experiência no secreto. Quando as coisas da sua vida não estiver funcionando mais, quando as portas se fecharem, quando parece que tudo que você está fazendo não está dando certo, é tempo de você parar e passar um bom tempo com ele sozinho. Vai fazer uma caminhada, orando em línguas, adorando, caminhando, sozinho. Você e Deus. Volte a passar tempo sozinho com Deus. Todos os dias tire um horário e fique quieto com Deus. Tudo vai voltar em ordem na sua vida. Volte em essa fé. E tudo vai voltar em ordem na sua vida. Quando tudo se fecha, e tudo que você faz, nada está movendo a mão de Deus, é sinal que você tem que se mover para Deus, não a mão dele mover para você. Fala, eu preciso me mover para Deus. Essas 4 coisas, bem rápido. Fala, dependência. Deus falou para Elias. Depois veio a palavra do Senhor Elias dizendo, 1 Reis 17:2. Vai-te daqui, vai para o oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Fala, a ordem de Deus sempre vai contrariar o nosso momento. A dependência nos coloca em obediência extrema. Elias recebe uma ordem. Um homem dependente tem que aprender a obedecer a ordem. Deus fala assim, vai, sai daqui. Senhor, mas agora que eu dei ordem, a chuva, para ver a chuva cessando, agora que eu estou vendo o sinal, eu preciso ver o sinal agora. Agora é hora do Senhor entrar para julgar esse povo aqui, para julgar Acabe. E Deus fala assim, ó, retira-te, Elias. Saia. Depois de todo grande sinal, grandes manifestações, esconda-se. Depois de uma grande vitória, esconda-se. Depois de um grande sucesso, qualquer coisa que Deus faça grande, te use poderosamente, se esconda. Homens usados por Deus têm que viver escondido em Deus. Você não aguenta. O diabo ele vem nos perseguir, ele vem atrás de nós. É terrível o que eu estou falando para vocês, não é uma brincadeira. Eu quero que vocês levem com toda certeza o que eu estou te falando. Eu sou um homem extremamente perseguido pelo próprio inferno. Eu não preciso ter homem perseguindo gente na terra, não. Não preciso, não. Eles vão se levantar. Mas isso não é uma brincadeira. Nós não estamos num jogo da vida aqui. Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. É uma ordem difícil esconder-se nesse tempo, porque nós estamos num tempo de uma geração que quer se aparecer, onde todo mundo quer aparecer na mídia,
Todo mundo quer, as pessoas querem aparecer no púlpito, a pessoa quer sempre ser bem vista, mas as pessoas não querem mais se esconder. As pessoas me pedem assim, por que você não faz o devocional, apóstolo? Por que a gente não vê você postando muita coisa? Só a minha mídia fica postando meus riozinhos lá. Eu só mostro uma coisa assim, ó, só um monte. Eu estou escondido. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não estou perdido nesse sistema. Eu não perco meu tempo ali. Deus, Ele que está dando até hoje, vai dar o crescimento para a mídia. Não estou preocupado com nada disso. Eu não estou preocupado com nada disso. Até no Instagram perdeu o selinho lá, tanto que eu bati no selinho. O Instagram me persegue pra caraca. Derruba meus vídeos, tira meu selinho. Eu falei, não é possível, que perseguição, cara. Eu sou perseguido pelo Instagram, se vocês não sabem, tá? Mas não tem problema não. Elias não tinha rede social, meu querido. Ele é conhecido até hoje. Você nunca viu uma foto no perfil dele? Quando Deus dá um nome a um homem, porque esse homem honra o nome daquele que está acima de todos, vai ficar marcado por gerações e gerações. Eu não quero uma mídia boa, eu quero um nome. Que Ele me dê um nome. E esse nome possa trazer honra para a nossa geração. Deus, Ele dá nome. O Deus de Daniel. O Deus de Elias. E Eliseu falou assim, cadê o Deus de Elias? E você? E o diabo perguntou para aqueles filhos de Cefas, e vocês, quem são? Qual o nome de vocês? Jesus, eu sei quem é. Paulo, conhecia vocês. Nós estamos precisando que Deus nos dê a autoridade dEle. E sejamos portadores da honra de carregar a sua palavra. Ele não dá mídia para homens, Ele dá um nome. Da glória a Jesus Cristo. E Deus falou para Abraão, engrandecerei o teu nome, Abraão. Engrandecerei o teu nome, Abraão. Fala, Deus engrandece os seus santos. Quem está comigo, da glória a Jesus Cristo. Não, filho. Não confunda isso com usurpação da glória dele. Homens que têm nome são homens que honraram o nome dele. Por isso que carregam um nome bom na terra da glória de Jesus Cristo. Da glória! Ó, estou chegando. Passei 3 minutos. Fala, ordem de Deus. Nessa cultura ativista e idólatra de se esconder, é um dos maiores custos que temos. Escute, calma, Elias. Você já vai para casa, Elias. Ó, olha para mim. Essa cultura ativista e idólatra, que só gosta de ficar fazendo e aparecendo, não quer saber de parar e ficar e deixar que Deus faça neles, antes de Deus fazer através deles. Antes de Deus fazer através de mim aqui em cima, eu passei dias de angústia. Antes de eu adorar aqui, sabe o que eu adorei? Porque eu falei assim, agora é minha hora de dar o meu melhor. E você? Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua dificuldade hoje? Dê o seu melhor agora a Ele. Eu já ensino o princípio para os meus irmãos. Pegue esse ponto. Ainda que você seja cansado, fraco, abatido, a fé, ela supera tudo isso. Pela fé, se arraste, mas vai orar. Pela fé, vá para a igreja. Pela fé, não por emoções. É pela sua convicção de fé. As pessoas estão colocando as emoções e substituindo fé por emoção. Elas querem sentir fé, elas querem a alegria e falam que isso é fé, elas querem prazer para adorar a Deus, para sacrificar. Não, não acredito. Não. Haverá tempos que nós vamos adorar debaixo de muito sofrimento e tristeza do que nós vamos ver no mundo. Vamos olhar e nós não vamos querer nem mais estar nessa terra, ter satisfação em mais nada dessa terra. Lá no Oriente Médio já é assim. Só aguardamos o Senhor Jesus voltar e ponto final. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo.
A mensagem de Elias tinha um impacto de poder de transformação, porque ela estava protegida pela dependência e pela intimidade com Deus. Fala, quanto mais dependência e intimidade tiver, eu terei peso na minha palavra. A outra palavra que eu queria falar para você, fala dependência, fala promessa. Deus nunca ordena nada que nós não possamos cumprir. Ele nunca te prometerá nada que também ele não possa realizar. Elias, ele seguia a promessa. E Deus falou assim, vá para o ribeiro. Por causa da palavra dele, houve chuva. A chuva cessou. Houve seca, o ribeiro secou, e agora ele começa a passar um vento por causa da própria palavra dele. Você imagina isso? Elias agora está sofrendo também por causa da sua palavra. Você tem que entender que por causa do poder da palavra, por causa do nosso chamado, por causa da unção que carregamos, também padecemos. Elias agora está no estreito, o ribeiro secou, porque ele deu uma palavra que não viria mais chuva. E agora, Elias? Mas Deus é bom com Elias. Prova Elias quando o ribeiro seca. Às vezes o ribeiro seca e Deus nos prova. Aonde ele nos deu para beber, de repente seca. Mas você tem que esperar que há uma nova direção de Deus para a sua vida. Coisas que você bebeu antes está secando, mas porque uma nova fonte está se abrindo para a sua vida. E Deus deu uma nova direção, vai para Serepta. Vai lá. Eu ordenei uma viúva que vai te dar de comer e beber. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Fala, andamos pela promessa. Então Elias, ele estava pela promessa, então ele comeu pela promessa. Os corvos alimentaram ele, deram de sustento a ele. Fala, é pela promessa que eu vivo. Fala, estou andando na minha promessa. Você tem que andar dentro da dimensão da promessa. Eu ando dentro da dimensão da promessa, querido. Eu não posso sair disso. É Deus que me sustenta de maneira milagrosa. É Ele que faz meu ministério de maneira milagrosa. Irmãos, eu tô com um orgulho agora no meu coração bom. Bom, orgulho dos simples, das pessoas humildes. Porque hoje meu ministério é sustentado por pessoas humildes. Eu não tenho grande empresário sustentando meu ministério. Acho que esses grandes empresários gostam de luxúria, gostam de templos grandes, gostam de dinheiro onde é grande. Eu tenho um povo simples. E através dessa simplicidade, o Senhor está fazendo coisas grandes. Aleluia. Tão pequeno que nós somos, temos uma base no Nordeste, sustentamos 2 famílias de missionários, vamos mandar a terceira. Os homens trabalham 5 dias por semana na evangelização. Esse pequeno ministério, em pouco tempo, alcançamos milhares de almas no Nordeste com a cruzada. Isso Deus faz. E vamos voltar agora lá em julho. Irmão, eu parei para pensar esses dias, eu falei assim, rapaz, a minha mídia, ninguém está fazendo nenhum comercial para me ajudar, para pedir uma arrecadação. Nós estamos com milhares de pessoas, centenas de pessoas para ajudar, para fazer uma cruzada. Eu estou precisando de dinheiro para fazer a cruzada. Eu falei, Senhor, eu preciso fazer que o povo abençoe. Eu só preciso de 1.000, eu precisava de 1.000 pessoas que doar R$ 100 para pagar uma cesta básica para uma família pobre no Nordeste. Só 1.000 pessoas. E às vezes fica 1.000 pessoas me assistindo online, simultaneamente no YouTube. Mais de 1.000 pessoas me assistem ao vivo ali. Milhares de pessoas me seguem. E às vezes a pessoa não tem capacidade de ofertar R$ 100 para a missão. E olha, eu dou do melhor no canal. Todos os ensinamentos, fundamentos. Está se espalhando para o Brasil, para o povo tudinho, falando, nós estamos pregando o que o senhor prega. Todo mundo está falando igualzinho o apóstolo. Eu fui na casa de uma pastora, olha só que graça, fui lá visitar a pastora Márcia, que foi a mulher que me ensinou a profetizar quando era jovenzinho. Fui lá na casa dela, abençoei ela. Sou muito pobre. Aí fui lá, abracei, honrei ela. Aí falou assim, a minha filha, o nome da filha dela é Linda, a minha filha é Linda. Ó, fica te vendo no YouTube, anota tudo e da escola dominical que você prega. Eu falei, é mesmo? Mas ela ficou, que coisa boa. Aí falou, meus filhos ficam te vendo. Você me vê pela internet? Ele, tô te vendo. Eu falei, rapaz, tu me vê. Aí tu vê, eu conheci eles criança. Desde lá do manto que desce quando era da igreja de Assembleia. E até hoje está com o coração conectado comigo. Aí Deus fez eu lá passar na casa dela, parar e entrar. Vocês têm que aprender a voltar às suas origens e honrar essas pessoas que um dia passaram na vida de vocês e fizeram tão bem para vocês. Aí eu falei assim, Márcia, eu tô aqui, pastor.
te honrar, agradecer porque tu fez na minha vida. Quantas vezes eu fui abençoado através da senhora? Ou mulher que foi usada na minha vida, irmão. Ou mulher. E eu comecei a profetizar para ela. Deus me tomou um dom da profecia. Ai, tem que ver o texto me tomando a profecia. E eu gosto quando Deus me toma na profecia, me toma no manto mesmo. Eu vou, desenrolo, rolo. Não, eu tô falando na profecia, não é palavra profética, não, no dom da profecia. E Deus fomos usando, a mulher começou a chorar. Ela falou assim: como eu estava precisando disso. Como eu estava triste e abatida de mim. Pai, Deus mandou honrar a senhora. É isso que nós estamos precisando: fé, reconhecimento, humildade. Talvez não é uma grande palavra para vocês aqui hoje. São 10h11. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus, fique em pé.